Alguma vez você já teve a sensação de que está perdendo pessoas, mas ao mesmo tempo, como se Deus estivesse te puxando para um lugar onde ninguém mais entra? Há momentos em que a vida começa a esvaziar o entorno. Amizades enfraquecem sem explicação. Contatos antigos esfriam. Presenças que antes preenchiam agora apenas ocupam. E de repente somem. O silêncio não avisa quando começa. Ele apenas cresce. E no fundo, você não sabe se está sendo esquecido ou separado. Charles Spurgeon, em meio às maiores multidões de Londres, enfrentou temporadas de isolamento profundo. Depois de ser atacado publicamente por defender a doutrina bíblica contra os modismos teológicos de sua época, viu amigos lhe virarem as costas. O príncipe dos pregadores entrou em uma caverna emocional, um lugar onde nem a fama, nem os aplausos, nem a fé coletiva conseguiam alcançar. Foi lá, exatamente lá, que Deus começou a falar mais alto. Deus não retira sem propósito, escreveu Spurgeon. Ele poda para fazer crescer. E podar dói. Dói porque não parece justo. Dói porque para o galho, a tesoura parece punição. Mas para o lavrador, é cuidado. Talvez você esteja nesse ponto, perdendo amizades, perdendo conexões, perdendo até o gosto por estar entre pessoas. Mas e se essa perda for uma resposta? Você já orou para ser usado por Deus? Já pediu mais fé? Já pediu mais discernimento? Já implorou por intimidade com o céu? Então por que te surpreende quando a resposta vem na forma de afastamento? A maioria dos homens espirituais foram precedidos pelo silêncio. Moisés no deserto, Elias na caverna, João no cárcere, Jesus no Getsêmani. Antes do céu liberar algo, ele corta o excesso da terra. Spurgeon sabia que a solidão podia ser fértil. Não é à toa que suas palavras continuam ecoando séculos depois, porque nasceram em dor, em rejeição, em noites que ninguém viu. Assim também foi com G. Campbell Morgan, outro pregador de sua época, que foi recusado em sua ordenação e desdenhado por líderes religiosos. Ele se fechou por semanas, até ouvir de Deus. Os que eu uso, eu escondo primeiro. Você pode estar escondido, pode estar ferido, pode estar se perguntando se está sendo punido ou esquecido, mas talvez esteja sendo transformado. Talvez a perda que hoje te esvazia seja a resposta de uma oração feita em lágrimas, a oração que pedia: Deus, me prepara para aquilo que o Senhor tem. E Ele ouviu. Por isso hoje, não é sobre estar sozinho, é sobre estar sendo preparado, sem plateia. Há dores que não aparecem nos diagnósticos, nem nos relatórios médicos, nem nos olhos. Dores que vivem entre silêncios. A dor de ser deixado, mas não deixado com palavras duras ou portas batidas. Deixado aos poucos, esquecido aos poucos. Como se sua existência tivesse se tornado irrelevante para quem um dia te chamava de irmão. Essa é a dor que Charles Spurgeon conheceu, não apenas como teólogo, mas como homem. Ele foi traído, abandonado por colegas de púlpito, isolado dentro da própria fé que defendia. E assim como ele, talvez você esteja passando por uma estação em que os nomes somem, as mensagens cessam, e o que resta é a sensação incômoda de ser evitado. A perda de conexões dói mais quando acontece em silêncio, porque o silêncio não te permite entender. Ele não dá motivo, não explica, apenas te deixa ali, no vazio entre o que foi e o que nunca mais será. E é exatamente nesse espaço que Deus começa a agir. Você não foi abandonado, você foi separado. Spurgeon dizia: o amigo fiel é raro porque o coração leal é forjado no fogo. O que ele não disse é que esse fogo que forja também afasta, porque nem todos suportam o calor da fidelidade. Nem todos ficam de pé ao lado de quem escolheu o caminho estreito. Você ora por força, e Deus te dá uma batalha. Você pede por sabedoria, e Deus te coloca onde ninguém pode te aconselhar. Você clama por maturidade, e de repente não há mais ninguém para te apoiar. É porque Ele quer que você aprenda a ficar de pé, onde antes você só sabia se apoiar. Muletas emocionais são úteis, até que Deus precise te ensinar a andar sozinho com Ele. A dor do abandono revela quem você é, quando ninguém mais está por perto para sustentar a sua identidade. E não, isso não é castigo, é reconstrução. É como se Deus dissesse: agora que eles se foram,
posso finalmente te mostrar o que eu sempre vi em você. A dor de ser deixado não é o fim. É o início de uma nova fundação. Uma fundação onde não há mais palmas, mas também não há mais máscaras. Onde não há companhia, mas há verdade. Onde não há apoio humano, mas começa a surgir a dependência espiritual real. É nesse chão que os homens de Deus aprendem a ouvir uma voz que não precisa gritar. A voz que sussurra no fogo. Talvez você esteja nesse forno agora, mas fique atento, porque no silêncio desse calor, Deus forja alianças que o mundo jamais entenderá. Há pedidos que acendem luzes no céu, mas que também apagam algumas ao nosso redor. Quando você pede transformação de verdade, o céu escuta. Mas o céu não é romântico, é fiel. E fidelidade divina não responde com aplauso, mas com cirurgias. Você pediu para crescer, pediu para amadurecer, pediu para se tornar alguém que Deus possa usar. E talvez o que você recebeu foi afastamento, silêncio, dissolução de vínculos que antes te mantinham de pé. Porque crescer dói. E muitas vezes crescer significa perder. Spurgeon dizia: Deus nos quebra antes de nos levantar. E essa quebra, quase sempre, vem disfarçada de solidão. A maioria não percebe, mas a resposta à oração por transformação não é um novo cargo, um novo dom, ou uma nova conexão. É um novo deserto. Deus separa antes de derramar. Ele isola antes de confiar. Silencia ao redor para que você ouça o que ele nunca disse no barulho. E é nesse silêncio que a alma amadurece. O barulho impede a profundidade. As conversas distraem. A companhia constante, por mais doce que seja, pode ser anestesia para dores que precisam ser sentidas e curadas. Há feridas que só cicatrizam quando ninguém mais está tocando. Há revelações que só chegam quando o mundo para de falar. E você também. Por isso, muitos pedem intimidade com Deus, mas querem permanecer rodeados. Querem a presença de Deus, mas sem abrir mão das distrações humanas. E Deus, em sua misericórdia, começa a tirar. Começa a limpar, não como um castigo, mas como quem prepara uma sala para um encontro íntimo. Como quem apaga as luzes para que a única luz da sala seja Ele. Você pode estar nesse momento, o lugar onde tudo parece estar sendo retirado, mas a verdade é que está sendo preparado. A ausência dos outros não é o fim, é o começo da verdadeira presença. Aquela que não depende de voz, nem de toque, nem de abraço, mas que sustenta, aquece e molda por dentro. E se a solidão que você sente hoje for a prova de que Deus respondeu o que você pediu? E se a sala vazia for o lugar exato onde Ele vai sentar contigo? Você já notou como até os mais próximos, até os espirituais, até os que oravam contigo, às vezes desaparecem? Não foram os ímpios, foram os fiéis. Não foram os distantes, foram os íntimos. E esse afastamento, tão sutil quanto profundo, começa a mexer com a sua fé. Você se pergunta: o que eu fiz? Será que mudei? Será que pequei? Mas e se não for culpa, e sim cuidado? Jesus viveu isso. Na noite mais escura de sua vida, no Getsêmani, ele pediu aos seus 3 discípulos mais próximos: vigiem comigo. Mas todos dormiram, e depois fugiram. O Filho de Deus, em sua dor, ficou só, porque há dores que nem os fiéis conseguem carregar com você. E há processos que Deus quer que você atravesse sozinho, não como punição, mas como consagração. Nem toda perda é erro, às vezes é direção. O afastamento de alguns não é sinal de que algo está errado contigo. É sinal de que algo está sendo construído em ti, algo que exige silêncio, separação e esvaziamento. Spurgeon disse: preferimos ser feridos por Deus do que acariciados por homens falsos. E às vezes, o carinho humano atrasa o corte necessário do céu. Deus sabe o que a tua alma precisa deixar de ouvir para finalmente escutar o que só Ele pode dizer. Amigos que saem podem estar impedindo o próximo passo da sua fé. Eles não são inimigos, mas talvez tenham cumprido o papel que tinham. Foram apoio enquanto você caminhava, mas agora Deus quer te ensinar a voar. E voar exige solidão, silêncio, desapego. A mão que te sustentava agora se retira, não por abandono, mas porque é hora de fortalecer as asas que estavam escondidas. Quando até os fiéis se afastam, não se desespere. Respire e ouça. Pode ser Deus dizendo: agora sou eu e você.
E isso é mais do que suficiente. Há um lugar onde a voz humana não chega, onde os olhos não encontram referência, onde o chão parece longe demais do céu. Esse lugar tem nome, e é santo: deserto. No deserto, Israel desaprendeu o Egito antes de alcançar Canaã. Antes de receber a terra prometida, teve que esquecer os hábitos da escravidão. E isso não aconteceu em uma aula. Aconteceu em uma travessia, no calor do sol, na escassez de pão, na ausência de companhia. É no deserto que a fé deixa de ser teoria e se torna respiração. A escassez de companhia revela onde sua confiança realmente está. Você confiava nos amigos ou em Deus? Você se fortalecia na comunhão ou no Espírito? Você buscava consolo nos abraços ou na palavra? O deserto não é punição, é a escola dos íntimos de Deus. É ali que Ele ensina com o silêncio, corrige com a ausência, ama com firmeza e amadurece com o tempo. Quando Deus te esvazia por fora, é porque está te preenchendo por dentro. Você sente que perdeu tudo, mas aos poucos começa a perceber que está ganhando algo que ninguém pode te roubar. Raiz. Raiz não se forma em superfície. Raiz só desce quando não há mais de onde se apoiar para cima. E nesse mergulho silencioso, a alma se torna profunda. Spurgeon viveu isso. Seus momentos mais intensos com Deus vieram após dores que ninguém viu, pregações que nasceram de lágrimas e dúvidas, palavras que foram regadas por angústias não compartilhadas. Solidão não é a ausência de amor, é a presença de um chamado mais alto. Nem todo mundo pode te acompanhar nesse lugar. Nem todos estão prontos para a profundidade que Deus quer te levar. Alguns preferem o Egito, mesmo com correntes. Mas você foi chamado para Canaã. E entre um e outro, existe o deserto. Não como punição, mas como preparação. Não para te destruir, mas para revelar quem você realmente é. Quando nada mais te sustenta, é ali, no chão seco, que Deus planta algo eterno. Nem toda maturidade se percebe nos discursos. Algumas só se revelam no silêncio, no modo como um homem se move, no jeito como ele carrega o peso invisível da sua própria cruz, no olhar de quem já não espera ser compreendido, mas permanece fiel mesmo assim. Homens feridos andam curvados, mas firmes, silenciosos, mas convictos. Poucos entendem, mas Deus reconhece, porque existe um tipo de dor que deixa marcas no corpo sem jamais tocar a pele. Marcas que moldam a postura, que mexem com o jeito de sentar, de caminhar, de respirar e, acima de tudo, com o jeito de esperar. A ausência de amigos pode gerar dois frutos: amargura ou unção. E o que define qual semente vai germinar não é a dor em si, mas o que você faz com ela. A alma amarga endurece, fecha, reage. A alma ungida permanece, chora, transforma. Spurgeon sabia disso. Ele não usava sua dor como desculpa, usava como altar. E é por isso que sua pregação até hoje arde. Ela não veio de um palco, veio de uma ferida. O corpo sente o peso do abandono, mas o espírito se ergue quando aceita o processo. Você pode estar cansado, pode estar curvado pelo peso das perdas, mas se estiver caminhando, ainda está sendo conduzido. E esse caminhar silencioso, mesmo em meio ao luto, é uma linguagem, uma oração que o céu entende sem que você precise abrir a boca. Não lute contra o que Deus está removendo, nem tente agarrar o que já se foi. Deus não está te punindo, está te posicionando. Há amizades que precisaram sair para que você enxergasse o que ignorava. Há vínculos que enfraqueceram, não porque você falhou, mas porque chegou o fim do ciclo. Aprenda a discernir a substituição divina. Nem toda perda é destruição. Algumas são purificação. E nesse processo, há um convite sutil. Postura de fé. Postura não de quem entende tudo, mas de quem permanece mesmo sem entender. Postura de quem decide ficar, mesmo quando tudo parece ir embora. Postura de quem se curva diante de Deus, mas não diante da dor. Postura de quem sabe, mesmo sem plateia, sem resposta, sem amigos, Deus está assistindo. E isso basta. Às vezes a vida parece nos levar para um lugar onde tudo escapa pelas mãos. Pessoas, oportunidades, segurança, reconhecimento. E, sem entender, começamos a suspeitar de nós mesmos. Será que perdi o favor de Deus?
Será que ele se esqueceu de mim? Mas o céu não trabalha com pressa. Ele trabalha com profundidade. Deus não leva sem dar. Mas antes de entregar, ele limpa. E limpar significa remover o excesso. Significa permitir que coisas e pessoas saiam, não porque foram ruins, mas porque não cabem mais no que está por vir. A sensação de estar perdendo tudo pode ser, na verdade, o prelúdio de receber o que realmente importa. É nesse esvaziamento que Deus se revela, não como uma emoção forte, mas como uma presença constante, como uma brisa que sustenta no meio da ausência. Amigos se vão, mas o amigo que não falha se aproxima no silêncio. Spurgeon conclui com palavras que não são apenas teologia. São cicatrizes transformadas em sabedoria. A mão de Deus pesa, mas cura. Quebra, mas prepara. Retira, mas restaura. Talvez você esteja no ponto mais baixo da sua jornada. Talvez se sinta no fim da fila, no último degrau, no quarto mais escuro. Mas e se for exatamente aí que Deus te quer? Porque os últimos serão os primeiros. E talvez você esteja no fim apenas porque é lá que os grandes são forjados. Não é punição, é convocação. Não é esquecimento, é estratégia. Você não foi rejeitado, foi escondido, guardado, separado. Não para ser aplaudido, mas para ser usado. E quando o tempo chegar, tudo o que foi tirado fará sentido. E tudo o que permanece será o que nunca mais poderá ser tirado de você. Porque foi Deus quem deu. E Ele dá diferente. Dá para sempre.